Eu estava pensando um pouco sobre a palavra Natal, e eu falei um pouco na prece que eu fizemos juntos, né? Antigamente se costumava dizer, muito antigamente, a palavra Natal está relacionada à natalidade, quando você nasceu, né? Antigamente também se perguntava qual a sua graça. Que bonito fazer uma pergunta dessa, né? Quem sabe o que quer dizer? O que eu estou perguntando? Qual é a sua graça? Não é para contar uma piadinha, né? Mas é qual é o seu nome. O nome como uma graça divina, uma bênção, né? E a palavra graça, né? Qual é o seu nome? Assim como o Natal. Qual é a sua natalidade? Quando você nasceu? A palavra Natal, ela é ancestralmente ligada ao natalício, a data em que você nasceu, a data que você chegou ao mundo, a celebração que foi para a sua família, a sua chegada. E foi uma celebração. A sua família, não importa se foi sua família terrena ou se foi a sua família espiritual. Todos os seus irmãos e irmãs espirituais celebraram a sua chegada aqui. Será que você duvida disso? Será que você acha, não celebraram, não? Celebraram-se. Houve uma grande celebração, porque o processo de alguém nascer, ele é longo, não é? Para nós humanos demora 9 meses. 9 meses. Tem uma grande espera. E a Leni falou semana passada sobre espera, sobre o advento. Espera, a espera está dentro da esperança. A espera da criança que vai chegar, a espera da oportunidade, a espera de um dia melhor, a espera de eu alcançar algo que eu quero, não é? É esperança, é esperar. E a esperança talvez tenha a ver com um estado de intimidade de gestação, né? De gestar algo, esperar o momento disso acontecer, né? Então, a Aline falou semana passada sobre o advento, sobre essa espera e essa boa expectativa, sobre esperança como vai vir algo bom, né? Eu estou com mais uma meta para chegar, né? Fiquei sabendo há pouco tempo. Que coisa boa, vai chegar, não é? Mais uma meta. E será que foi assim com o nascimento de Jesus? Se é assim conosco, que somos tão simples, tão pequenos, imagina um grande rei, um bom pastor. Então, as tradições espirituais de toda a humanidade, já 600 anos antes, até mais, antes de Jesus nascer, já diziam que ele iria nascer. A expectativa, a esperança já existia antes de ele nascer. Já estavam esperando. Muita gente chegou no planeta, muita gente foi embora, e a humanidade esperava. Mas o que será que a humanidade esperava, né? Então, Natal é o natalício, é a data que nasceu essa luz, que é a luz do mundo. Uma luz que trouxe conforto para a gente, que trouxe esperança, uma luz que trouxe paz. E a preleção de hoje, o tema é pastores e reis, mas o que será que ele está falando de uma esperança de que nasceria, né, um grande ser que trazia paz para o mundo? A Bíblia conta que os pastores estavam deitados no campo. E eles têm uma música, um hino, não sei se ele é adventista ou se ele ou é de outra religião, agora eu não lembro. Tem um hino que fala que no campo os pastores guardavam o rebanho, tomavam conta do rebanho à noite, que devido ao brilho das estrelas não dava nem para perceber direito as ovelhas, né? Porque o céu estava tão brilhante, uma noite serena.
e os pastores, no plural, eles estavam juntos. E de repente uma luz muito grande apareceu e os anjos apareceram no céu cantando, anunciando glória a Deus e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então fazem um anúncio, mas não foi, o anúncio não aconteceu num grande palácio. O anúncio não aconteceu no meio dos políticos e dos ricos. O anúncio não aconteceu em praça pública, para toda a cidade dele. Foi para as pessoas mais humildes. Os pastores são considerados, né, como uma profissão até hoje muito humilde, de gente do campo. Até hoje, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a gente tem no interior do Brasil pastores de ovelhas, de cabras no Nordeste também. A gente tem no Brasil inteiro, na Europa, pastores que cuidam do rebanho. Então, se a gente olhar para os pastores, foi para eles que os anjos anunciaram que a paz descia ao mundo e a luz estava descendo ao mundo, nascendo, tinha acabado de nascer, estava nascendo ali, naquela hora. Os pastores são muito simples e ligados à natureza. Então, eles levam as ovelhas para a água, para tomar água. Eles cuidam das ovelhas, o pasto não está bom aqui, levam para outro local. Eles andam juntos, os rebanhos se encontram nos locais que tem água e bom pasto. Então, uma imagem que a gente pode ter dos pastores é de um coletivo, de um trabalho de uma comunidade. O pastor nunca está sozinho, até porque ele tem que proteger as ovelhas dos lobos e das feras, né? Dos predadores. Então, eles também eram um grupo, e era um grupo, uma comunidade de pastores que recebe a anunciação dos anjos no céu. Tem uma outra imagem dos pastores que é o cajado. O cajado geralmente tem uma argola na ponta, que é para tirar as ovelhas de lugares perigosos, né? O cajado pode puxar a ovelha. E com o cajado eles também vão falando, aqui não, né? Aqui não, mimosa, aqui não, margarida. E vão tirando as suas ovelhas. Os pastores também chamam as ovelhas pelo nome. Conhece cada uma delas. Vocês já ouviram falar de um bom pastor que conhece cada um de nós e sabe o nosso nome, não é? Que nos conduz nas regiões onde tem alimento de qualidade para a gente, onde tem descanso para as nossas almas. Esse bom pastor que nos conduz e que às vezes com o cajado dele, ou como Paulo, né? Paulo de Tarso que perseguia os cristãos, o bom pastor chegou para ele e falou: por que eu estou te conduzindo para o lugar certo e você recusa? Né? A força desse cajado que vai te apontando, não é aí, esse lugar é cheio de espinho, é perigoso, sai daí, vem para cá. Né? Esse bom pastor, manso, dócil, percebe os lobos, ouve, cuida das ovelhas. Então, o que eu queria deixar aqui com a imagem dos pastores para esse primeiro momento é o coração. Os pastores no presépio representam o coração, a sensibilidade, o trabalho horizontal, coletivo, todo mundo junto, o apoio um ao outro. Se alguém está passando uma necessidade, o outro pastor sai correndo e vai ajudar, né? Essa imagem dessa vida do campo, dessa vida comunitária. Não só o bom pastor Jesus, a gente tem esse conhecimento, mas houve um pastor de ovelhas que era adolescente, que a família zombava dele, ele era o caçula. De todos os irmãos mais velhos, tinham vários irmãos homens, ele era o caçula, bem adolescente. Dizem que ele tinha os cabelos claros, meio arruivados, e zombavam dele porque ele vivia no mato com as ovelhas. E esse menino, ele amava demais as ovelhas e cuidava muito bem delas. Ele tinha um coração puro, cheio de bondade. Além disso, ele cantava. Ele pegava uma harpa feita de gravetos e fazia a sua lira
com as cordas, né, feitas de pelo de animal também, que é assim que é feita, né, corda dos instrumentos musicais. E ele cantava ao Senhor, ao Pai, a Deus. Cantava louvores, agradecia pela vida e toda a proteção contra os inimigos, proteção contra os ataques. E era um jovem que tinha um coração muito grande. Eu estava pensando, era um coração que fluía um amor muito grande, porque ele recebia muito amor. E ele doava esse amor. Vocês devem estar sabendo quem é que estou falando? Era um pastor de ovelhas que chamava Davi. E Davi, o significado de Davi, eu já vou falar já já. É muito grande o significado do nome. Aliás, procura saber qual o significado do teu nome, porque a data que você nasceu, ela é uma grande celebração espiritual. E o seu nome diz muito com relação a você e a sua missão. Diz no livro de Samuel, do profeta Samuel, que foi o profeta que Deus mandou procurar Davi, e chegou lá, ele não encontrou, porque Davi não estava na família, estava no meio do campo cuidando das ovelhas. Samuel tinha que encontrar um rei. E ele olhou todos os filhos daquela família, um por um, e ele, não é esse, não é, não é. E vieram todos. E o pai, Jessé, falou, mas todos os meus filhos estão aqui. Samuel falou, tem certeza? Aí ele falou, olha, na realidade, tem um adolescente que não sai do mato. Ele fica lá cuidando das ovelhas. Quer que eu chamo? Chama. Era ele. E lá no livro de Samuel está dito que Deus escolhe Davi pelo seu coração, pelo seu caráter. Era um pequeno que tinha coração grande. Ele não era também de grande estatura, porque era um adolescente ainda, né? Não devia ter nem barba direito ainda, né? E diz lá o texto, Deus viu Davi e ele o amava, porque o amor de Deus fluía no coração de Davi. Davi quer dizer o amado do Senhor. Então, o próprio nome dele dizia, falava de amor, né? Deus levou Davi a ser rei, que é a segunda parte da nossa preleção. Um rei que foi bondoso, que foi compassivo e justo. Um rei que uniu todo Israel. Ele exerceu a sua função de rei como aquela autoridade, né, benéfica, que levou o país a desenvolvimento, uniu as tribos. Era amado e era ouvido, e tratava todos com muito respeito, fruto da sua vida pastoril, de pastor. E ele continuou louvando a Deus, ele continuou servindo ao Senhor. E quando Davi errou, e errou como todos nós, errou feio, errou pesado, ele foi tratado com perdão e com misericórdia, foi perdoado. Assim como nós somos perdoados por esse grande amor cósmico. Pensando então no nascimento de Jesus, os pastores foram os primeiros que chegaram. E Jesus era o rei que estava nascendo, o rei dos reis, o bom pastor. E os pastores foram humildemente, não tinham nada para oferecer para Jesus. Nada. Pobres. Mas foram os que acolheram Jesus no seu coração. Jesus ganhou o amor daqueles pastores, que ouviram, uma outra característica dos pastores. Eles ouviram os anjos, eles não fecharam seus ouvidos. Eles não ignoraram as mensagens espirituais. Eles viram os anjos no céu. E foram lá, na onde os anjos disseram que estaria o Rei dos Reis, deitado numa cama tão humilde junto aos animais, numa estrebaria, num lugar muito pobre, muito humilde. O grande rei estava ali. O primeiro presente que Jesus ganhou foi o amor desses corações puros dos pastores.
Passados da Bíblia conta, mas Jesus podia ter alguns meses, como 2 anos, chegaram os reis do Oriente, os que nós chamamos de reis magos ou reis sábios. Os reis, cada um era de um país diferente. E não eram exatamente reis poderosos e tiranos. Eram sábios, estudiosos. Eles conheciam as profecias, sabiam que ia chegar um grande mestre espiritual, o Rei dos Reis. E eles viajaram muito tempo. Vieram da Índia, da Arábia e da Pérsia, cada um de um lugar. E por acaso eles se encontraram e descobriram que eles estavam indo no mesmo lugar. E foram juntos. A figura desses homens sábios como reis, esses reis sábios, eles eram conhecedores, eles estudavam. Então, essa imagem do presépio, com os pastores sendo o coração, recebe os reis que traduzem o conhecimento e a sabedoria, o estudo, a reflexão. Os reis também têm uma simbologia o rei mantém o país unido, como Davi. Então, simbologia que fala na nossa alma, não os reis que a gente vê no mundo, mas o símbolo que fala na nossa alma, a figura do rei é a figura do equilíbrio, da ordem. E eles entregam o que cada um tinha, o seu dom. Então, como é que é para a gente, essa figura que está na nossa alma, de sermos sábios, de estudarmos, de buscarmos o conhecimento e presentearmos Jesus e a humanidade com os nossos dons, que é o ouro, que é o incenso e a mirra. Esses três presentes, eles têm uma simbologia espiritual. O ouro reconhecendo o reinado de Jesus, né? O incenso e a mirra falando da espiritualidade elevada desse rei. Mas o foco da gente olhar aqui é menos a simbologia dos presentes, mas levam presentes. E aí a gente pensar que essa figura dos reis visitando o rei. Então, desde o início, a gente pensar no nascimento de Jesus, a gente vai ter o coração, a pureza do coração, associada ao pensamento nobre, que reverencia. Eu tinha separado uma cena aqui para passar para vocês, eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo, tá bem? Que vai mostrar, está no The Chosen, que vai mostrar o bom pastor, o rei dos reis, e essa figura unida de pastor e rei num outro pastor. Essa cena é o rei Davi se curvando e reverenciando o rei dos reis, que estava no momento mais difícil, que estava chegando a hora de Jesus ser preso. Então a música que Davi está cantando era para Jesus. E Davi está dizendo na simplicidade, como um pastor de ovelha nessa cena, ela é muito, muito tocante. Nessa cena ele está dizendo como um pastor de ovelha, nós somos atacados. Existe o mal, existe a mentira e nos enganam. Mas só tu, Senhor, é a luz, é o bom pastor, só tu nos protege. Então, esse salmo de Davi, esse salmo de louvor, que é aí nessa série que se chama The Chosen, ele está mostrando, ele está dizendo para Jesus, eu estou cantando para você, Rei dos Reis. É no momento que Jesus, como o lado humano dele, estava sentindo todo esse peso da maldade, da incompreensão da humanidade. Então, eu trouxe essa imagem porque a síntese do rei Davi em nós é a síntese dos pastores e dos reis. Ele sintetiza, a imagem dele sintetiza isso. Que a gente possa ouvir como os pastores ouviram os anjos. Ouvir essa voz espiritual, termos boa vontade,
trabalharmos de forma coletiva, escolhendo a paz, porque os anjos falam paz na terra entre as pessoas de boa vontade. Que a gente possa escolher a paz, sendo como os pastores, confraternizarmos. Quando a gente faz isso, algo dentro da gente, maior que a gente, nasce. Quando a gente escolhe a paz. Ao mesmo tempo, quando nós buscamos a sabedoria, o estudo, esse lado do rei, procuramos manter o equilíbrio, procuramos ser disciplinados, sermos pessoas justas e compassivas, o que é certo é certo. Quando nós temos condições de exercer a nossa responsabilidade, como os reis têm, não abuso de poder, mas exercer a sua responsabilidade, reconhecendo que você tem liberdade para decidir, para escolher, e que você pode reformar tudo que é ruim, como Jesus faz todas as coisas novas, o nosso lado rei também tem autonomia para reformar tudo que é velho e não é adequado. E quando a gente oferece os nossos dons como presentes para a humanidade, algo grande nasce também dentro da gente. Nós somos como Davi. E não esquecer, Davi se curva, abaixa a cabeça. Os reis, no presépio, a gente pode ver as imagens, geralmente os reis abaixam a cabeça para Jesus. Eles se curvam, reconhecendo essa divindade. Talvez trazer o coração leve e cantar e reverenciar a vida e agradecer seja a nossa maneira sábia de reis e pastores no coração, de reconhecer o nascimento do Cristo, da luz dentro de nós. Que o nosso coração seja tão puro e bondoso como o dos pastores. E que os nossos pensamentos nos levem a um futuro bom e de paz, com sabedoria como os reis, a partir daquilo que a gente pensa, a partir unido com aquilo que a gente sente. E nesse sentido, a gente comemorar o nascimento da luz. Não é no dia 25 de dezembro, é no seu coração. Algo grande nasce dentro de você, que é o teu eu, lúcido, claro e cristalino, consciente, brilhante e amoroso. É unindo dentro da gente